Lima, Laboratory of Artificial Intelligence and Machine Aid. Lima recomenda. RPG, Estrutura e Componentes. Material compilado para o curso Fundamentos e Práticas para a Construção de Jogos Digitais, de Cartas e de Tabuleiro, acessíveis para pessoas com deficiência. Ministrado pelo professor Francisco Lima, UFPE 2022. O que é RPG? Adaptado de significados.com.br. RPG, do inglês Role Playing Game, quer dizer jogo de interpretação de papéis. RPG é um gênero de jogo no qual os jogadores assumem o papel de personagens imaginários em um mundo fictício. Os jogos de RPG podem ser jogados através de atuação literal, na qual os jogadores agem, falam e se vestem como seus personagens, ou através do RPG de mesa, que é a forma mais famosa e a primeira inventada de RPG. As histórias em RPG são guiadas por um jogador denominado mestre, que dita a trama, descreve os cenários, controla os inimigos que outros jogadores enfrentam, enquanto os outros jogadores tomam suas decisões de forma livre conforme as situações narradas pelo mestre. As principais características do RPG são a interatividade e o trabalho em grupo. É muito raro que jogadores se reúnam para jogar RPG de forma competitiva. Construindo um RPG, um enredo possível, retirado de r2pg.com.br. Ao tratar da produção de enredo para o RPG, Raul Tribuzzi fala do plot driven, história conduzida pelo enredo. O autor lembra-nos de que, abre aspas, histórias acontecem movidas por um fator externo aos protagonistas, no caso, os jogadores, um evento natural ou sobrenatural, um outro personagem, antagonista, algo ou alguém que gera um movimento, e os efeitos desse movimento deverão afetar os personagens de alguma forma, contrário a seus ideais, atentando contra as suas vidas e de seus entes queridos. Fecha aspas. O autor também nos alerta para o fato de que, abre aspas, nem todo movimento gerado para criar um plot deve ter um efeito negativo sobre os personagens, mas deve ser algo que os envolva na história, que os faça entrar na trama e fazer parte dela. A aventura nunca deve ser vazia, ou apenas uma jornada por pontos de experiência e moedas de ouro. Sempre deve haver um motivo por trás daquilo. Eu preciso ficar mais forte para proteger meus amigos. Eu preciso de ouro para garantir uma boa vida para minha família. Ou até motivos menores, como entrar em uma aventura por ouro para comprar itens mágicos como preparação para um embate muito perigoso que está por vir. Fecha aspas. E conclui que, abre aspas, ao fim de cada jornada deve haver uma resolução, trazendo consigo uma nova percepção, alguma mudança no personagem, algo deve ser aprendido daquilo, fecha aspas. Então ele observa, abre aspas, geralmente em plots conduzidos dessa forma, segue um padrão de importância no desenrolar dos fatos. Início. O status é apresentado, os personagens, o cenário. Quebra. Um acontecimento modifica a situação inicial. Conflito. Surge uma situação a ser resolvida. A estabilidade dos personagens é rompida, forçando que se movam contra a quebra da situação inicial. Clímax. É o ponto alto da narrativa, onde os personagens enfrentam a situação conflitante para trazer um fim a ela. Desfecho. A solução do clímax após o embate, o que aconteceu. É importante sempre ter em mente que nem todo desfecho é positivo para nossos protagonistas. Fecha aspas. Personagens do RPG. Segundo Carvalho e Azevedo, em Jogos de Tabuleiro com Elementos de RPG, Possibilidades e Desafios para a Educação Matemática, disponível em editorarealize.com.br, o RPG possui mecânicas próprias que as caracterizam enquanto role-playing game. São elas: atuação, programação de ações e movimento, movimento ponto a ponto, jogadores com diferentes habilidades, linha do tempo, jogo cooperativo todos contra o tabuleiro, papel e caneta, jogo em equipes, parcerias, desempenho de papel, personificação e contação de histórias.
Este tipo de jogo envolve diferentes personagens e situações problemas a serem enfrentadas. Em geral, encontra-se envolvido um mestre, aquele que narra o jogo, dita as regras, desafios e batalhas existentes no jogo. Os jogadores vão interpretar os papéis dos personagens envolvidos no enredo da história e são denominados de players. Fecha aspas. Papéis de um mestre de RPG. Adaptado de nookturp.com.br. Um mestre é um mestre, mesmo que esteja se preparando para sua primeira experiência de narração. Um mestre precisa desenvolver habilidades para se transformar num grande mestre de RPG, não importando o sistema e os meios de jogo. Papel de criador. Desenvolve a história, cria universos inteiros, mundos, personagens, monstros e elementos. Cria locais para explorar, inimigos para combater e célebres personagens. Apresenta os acontecimentos históricos que ajudam o mundo a ser como ele é e gera eventos atuais que impactam na vida dos personagens. A esse processo de criação e desenvolvimento denomina-se World Building, geoficção. Papel de professor. Esse papel também é conhecido como mentor. É o lugar onde o mestre se dispõe a ensinar seus jogadores sobre o sistema, as regras da mesa, como eles devem se comportar, como funciona a ficha de personagem e ajudar a criar seus personagens de forma coerente com a história. O mestre-professor gosta de ensinar jogadores iniciantes e é geralmente o grande missionário do RPG, pois é a partir dele que mais pessoas começam a jogar. Papel de líder. O mestre de RPG tem a responsabilidade de liderar os jogadores na aventura. Ele tem a responsabilidade de deixar tudo organizado e preparar os jogadores, como organizar agenda e cronograma para deixar todo mundo alinhado e pronto para se divertir na mesa. Deve comunicar com clareza para todos os envolvidos de modo que cada um saiba seu papel. Deve ter postura para garantir que todos se divirtam e apreciem estar sob a luz do holofote no momento certo. Também é papel do mestre garantir a harmonia da mesa, tendo que ser o cara legal e o cara chato, às vezes puxando a orelha de um ou outro para que todo mundo aproveite o momento. É papel do mestre desenvolver os jogadores e deixá-los mais maduros. Papel de artista. Como artista, o mestre atua na arte da interpretação e do improviso, RPG, tal qual os jogadores. Papel de narrador. No papel de árbitro-narrador, o mestre exerce a função de contador de histórias enquanto interage com os jogadores. Determina o momento de cada um falar, descreve o ambiente em que estão inseridos os jogadores e traz o clima para o jogo. Classes de RPG e suas características. Adaptado de Classes de RPG, quais são e suas características. Disponível em appjogos.com.br. Guerreiro e Cavaleiro. Principal responsável por desempenhar o papel de tanque devido à sua alta resistência. Características. Alta resistência, combate corporal com espadas, lanças, machados, maças e escudos, vestimentas e armaduras pesadas, causam muito dano em alguns jogos, mas raramente são os melhores DPS, dano por segundo. Arqueiro, Caçador e Ranger. Arqueiros, caçadores e rangers são conhecidos pelo combate à distância e por possuírem muitas ferramentas. Estão entre os melhores DPS do jogo. Características: baixa resistência, alto dano, combate à distância com arco e variedade de flecha, vestimentas e armaduras médias, podem vir acompanhados de animais, pets, que os ajudam em batalha. Mago, bruxo e elementalista. Magos bruxos ou elementalistas controlam os elementos e os usam de forma ofensiva ou defensiva. Atacam de longe e evitam estar perto do perigo. São indispensáveis nos grupos. Características: baixa resistência, altíssimo dano, combate à distância com magias de variados elementos, vestimentas e armaduras leves, geralmente possuem grande versatilidade de builds, distintas configurações de atributos de um personagem. Assassino, ladino, ladrão e ninja. Assassinos, ladinos, ladrões e ninjas são classes com habilidades exclusivas de furtividade. Geralmente causam dano absurdo e instantâneo.
Não possuem grande resistência e têm como foco evitar ataques dos oponentes. Possuem altas taxas de esquiva que os permitem evitar a maior parte do dano, ou até mesmo tancar, defender na linha de frente os ataques inimigos. Aniquilam classes frágeis como arqueiros e magos, e podem ter sua jogabilidade focada em combos, sequência de comandos que pode liberar um movimento especial. Características: baixa resistência, mas com muitos meios de não ser atingido, altíssimo dano, combate corporal com adagas, katanas, punhais e outras armas de punho, vestimentas e armaduras médias, costumam destruir seus oponentes em poucos segundos, mas podem sofrer contra classes resistentes ou capazes de causar atordoamento. Clérigo, sacerdote e curandeiro. Clérigos, sacerdotes e curandeiros são classes de suporte, cujas habilidades são voltadas para o grupo, como curas, buffs, fortalecer um personagem ou uma habilidade do personagem, expurgos de debuffs, expurgos de habilidades que amaldiçoam o alvo com atributos negativos, e ressurreições. Possuem boas ferramentas para uparem, desenvolver o personagem sozinhos. Alcançam mais prontamente o nível máximo pela experiência compartilhada em grupo. Características: alta resistência, baixo dano. Foco principal em dar suporte aos membros do grupo, vem experiência compartilhada. Combate à distância com magias de luz ou da natureza. Às vezes podem usar massas para atacar de perto. Vestimentas e armaduras leves. Apesar do altíssimo grau de dependência, costumam ser indispensáveis em grupos e raids, arenas de combate de alto nível. Paladino e Templário. Paladinos e Templários combinam o uso de magias, buffs, curas e outras habilidades de suporte. Seu foco principal é a capacidade de tancar, resultante da alta resistência e das habilidades de cura. Características: alta resistência, médio ou baixo dano, combate corporal com espadas, machados, lanças, massas e escudos. Também podem ter magias sagradas que causam dano à distância. Vestimentas e armaduras pesadas. Até podem causar muito dano em alguns jogos, mas raramente ou nunca são os melhores DPS. Tem grande versatilidade de builds. Feiticeiro, invocador e necromante. Feiticeiros, invocadores ou necromantes são variações de magos e bruxos que costumam usar magias sombrias ou de sangue, em vez de controlar elementos. Suas habilidades envolvem roubos de vida ou mana, substância da qual magia é feita, invocações de minions, capangas com habilidades baixas, transformação em demônios, poderosos debuffs ou maldições que causam dano com o tempo. Características: baixa resistência, dano por tempo, combate à distância com magias negras e invocação de minions que os defendam, vestimentas e armaduras leves, gameplay pode ser focado em debuffs, costumam ter ferramentas de autocura. Druidas e xamãs. Druidas e xamãs, seres vivos que vivem em harmonia com a natureza. Sempre reúnem suas energias para utilizarem de forma ofensiva, defensiva ou de suporte. Druidas. Seu principal diferencial é a capacidade de se transformar em diferentes animais para utilizar seus pontos fortes como resistência, movimentação rápida ou capacidade de dano. Xamãs. Características: média resistência, médio dano, combate corporal com suas diferentes formas de animais ou à distância através de magias da natureza. Vestimentas e armaduras médias. Costumam ter grande variedade de builds. Monge e lutador. Monges e lutadores misturam combate corporal com o uso de magias. A principal fonte do seu dano são ataques físicos, enquanto as magias são acessórias e situacionais. Às vezes podem atacar de longe através de energia psíquica, mas seu foco principal é sempre corpo a corpo. Características: média resistência, média de dano regular, mas possui ferramentas para causar dano avassalador em determinadas situações. Combate corporal com os punhos, soco inglês e manoplas, mas também podem usar massas e manguais. Vestimentas e armaduras leves. Podem ter buffs para aumentar a resistência. Costumam ter mecânicas exclusivas como golpes carregados, contra-ataques e combos. Bardo e dançarina. Bardos e dançarinas combinam ataques de longa distância com magias, causam dano respeitável,
O foco principal dos bardos e dançarinas são os efeitos únicos das suas músicas e danças. Características: baixa resistência, médio dano, combate à distância com arco e flecha, vestimentas e armaduras médias, habilidades de suporte utilitário como buffs e debuffs em área. Bárbaro e Berserker. Bárbaros e Berserkers assemelham-se aos guerreiros, têm foco exclusivo no aspecto ofensivo, lutam em distâncias corporais e podem usar os mesmos equipamentos que os guerreiros, porém possuem menos recursos defensivos. A principal diferença que têm dos guerreiros é que os Bárbaros e Berserkers focam em autobuffs temporários que visam aumentar o dano causado ou a velocidade de ataque. Características: média resistência, alto dano, combate corporal com espadas, machados e maças, geralmente de 2 mãos, vestimentas e armaduras pesadas, até podem causar muito dano em alguns jogos, mas raramente ou nunca são os melhores DPS. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Todo o material recomendado aqui serve apenas para fins educacionais. Nosso objetivo é fornecer acesso aos materiais educativos e inclusivos de excelência que encontramos. O seu, inclusive. Se você detém os direitos autorais de qualquer vídeo ou artigo citado aqui, ou acha que eles não deveriam estar disponíveis em nosso canal, informe-nos e os removeremos imediatamente.